Oi, gente! Na dica da Jana de hoje, eu trouxe para vocês um buquezinho, olha só que lindo, feito sem utilização de cortadores. Eu sou Janaína Skonik e na dica da Jana de hoje eu trouxe para vocês um buquezinho que pode ser utilizado como buquê ou podem ser utilizadas as flores separadamente, que eu fiz sem utilização de cortador. Isso mesmo, a gente tem um buquê lindo que dá para ser aplicado onde você quiser sem utilizar nenhum cortador. Então, para a gente fazer esse buquê, eu começo pelos botões. Para fazer o botão, eu vou utilizar, e para fazer todas as flores, eu vou utilizar arame. A espessura do seu arame não importa muito. Eu utilizei aqui o arame número 22, que é o arame que eu tinha aqui. Se você tiver um que seja um pouquinho mais grosso ou um pouquinho mais fino, não vai fazer diferença se você for montar um buquê. Porque como a gente une vários, por conta das várias florzinhas, como são várias florzinhas, tem vários arames, então já dá uma firmeza, uma estrutura legal quando a gente junta, por isso não precisa ser um arame muito grosso. Mas pode utilizar o que você quiser, principalmente se você for utilizar o buquezinho todo colocado dentro do seu bolo ou do seu cupcake, porque aí os seus arames também não vão aparecer. Então, o que eu faço primeiro de tudo? Corto os meus arames e com a ponta da tesoura, ou se você tiver um alicate, eu viro a pontinha desse arame. Por que eu viro essa pontinha? Para quando a gente colocar dentro da nossa florzinha ou do nosso botão, ele não sair conforme a florzinha vai secando. Então, eu sempre vou curvar um pouquinho o meu arame na ponta com uma tesoura como eu fiz aqui. Curvei o meu arame, aí a gente vai fazer os botões. Para fazer o botão, eu vou pegar uma bolinha. Essa bolinha eu vou colocar na pontinha do dedo e vou fazer um pininho, uma parte mais alongadinha. Coloco o arame e aí na outra ponta eu vou fazer como se fosse uma coxinha. Fiz a minha coxinha, venho com uma esteca e marco 4 lados nessa minha coxinha e já fico com o meu botão pronto. O arame a gente pode introduzir tanto antes de fazer a coxinha quanto depois, como você preferir. Marcou todos os lados, a gente já tem o botão. Depois a gente vai fazer a flor mais abertinha. Para fazer essa flor mais aberta, eu vou fazer uma coxinha. Depois que eu fiz a coxinha, eu venho com uma esteca, que tem várias marcações, ela tem várias ranhuras. E aí, na parte mais gordinha da minha coxinha, eu vou espetar a minha esteca. Como a minha esteca tinha 8 ranhuras, 8 divisões, a minha coxinha ficou com 8 marcações. Aí, em cada marcação dessa, eu corto com a tesoura. E depois eu venho com a esteca e vou boleando cada uma desses cortes, dessas marcações, formando as pétalas. Boleio todas, puxando um pouquinho, formei as pétalas, aí eu venho com o pistilo perolado, molho um pouquinho na água e coloco no centro, já tenho a florzinha maior. Para fazer a florzinha menor, a mais fechadinha, eu vou repetir o processo da florzinha maior, então fazendo a coxinha, depois a esteca, depois corto com a tesoura, depois eu vou abrindo, sem se esquecer, é claro, de colocar também o arame. Antes do pistilo perolado, eu coloco o arame curvadinho. Eu também molho essa pontinha que a gente curvou, para que não aconteça de sair depois quando a nossa florzinha secar. Então, introduzo o arame, introduzo o pistilo perolado, e aí eu vou fechar um pouquinho essa florzinha que a gente abriu. Então, com as mãos a gente vem acomodando e fechando, para dar esse ar de mais botãozinho abrindo. E aí a gente fica com as 3 florzinhas, o botão, a flor mais fechadinha e a flor mais aberta. Não tem quantidade certa de cada uma para montar o seu arranjo, eu fui fazendo, aqui eu nem contei quantas eu tenho de cada uma, mas eu fui fazendo um pouquinho de botão, um pouquinho de flor fechada, um pouquinho de flor aberta, junto tudo, deixo secar, claro. Se você tiver um varalzinho, melhor ainda para deixar secar de cabeça para baixo, para ficar bem abertinha. Deixo secar 1 hora mais ou menos secando, com pasta de flores eu fiz o meu arranjinho. 1 hora mais ou menos já tá tudo sequinho, aí a gente junta, torce os nossos arames dessa forma e aí a gente já tem o nosso buquezinho. Para dar um toque especial, eu peguei um spray perolado também e só pulverizei aqui por cima e aí elas ficaram com esse tonzinho perolado que eu particularmente gosto bastante. Daí a gente já tem o nosso arranjo lindo e finalizado. Olha só, dá para utilizar em
tudo quanto é tipo de bolo. Esse aqui com perolado fica lindo para bolos de casamento, mas a gente pode fazer de outras cores e utilizar em outros bolos também. Se vocês quiserem pintar o meio da florzinha ou das florzinhas, se quiserem colocar sépalas verdinhas, aí é só soltar a criatividade. Aqui eu trago as dicas para vocês e depois vocês vão incrementando essas dicas e dando o toque especial de vocês para que essas dicas fiquem mais especiais ainda e para que vocês possam utilizar de muitas formas. Gostou da dica de hoje? Gosta muito das dicas da Jana? Então compartilhe muito os nossos vídeos com as nossas dicas para que muito mais pessoas tenham acesso às dicas da Jana. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vá lá no meu canal, se inscreva, clique lá em inscrever-se e depois no sininho para ficar por dentro das nossas notificações de vídeo. Fique também por dentro das minhas mídias sociais, que sempre tem dica nova para vocês. Até o próximo vídeo.